São 9 horas da manhã em Bangkok e o despertador toca. Não por obrigação ou porque você tenha algum tipo de compromisso fixo, muito menos porque você tem um ponto para bater, mas sim como um lembrete de que os seus sonhos estão acordados e esperando para serem vividos. Você então levanta, se dirige ao espelho e se depara com alguém forte, em forma. Só que o mais importante não é o que você vê fisicamente no espelho, e sim a consciência de que a verdadeira estética se chama disciplina. Essa estética invisível te lembra que antes de controlar e de ter acesso a tudo que há no mundo, é preciso controlar os seus próprios impulsos. Você então faz um café, se dirige à sua mesa, agradece por esse dia, anota suas metas e simplesmente abre o notebook. Depois de perceber o quanto você enriqueceu mesmo enquanto dormia, você abre o navegador e compra a próxima passagem para Londres. Tudo isso sem programação, sem script e apenas porque essa ideia te veio na cabeça. E para quem entende o peso simbólico de uma decisão, isso não é só mais uma passagem de classe executiva. Hello, sir. I'm too busy today and I already have a commitment at 4 p.m. É uma prova, um recibo silencioso de anos escolhendo o desconforto quando o mundo inteiro tentava te vender a segurança. Porque existe uma diferença brutal entre fazer algo porque chegou o período ou porque é conveniente, e fazer algo porque simplesmente uma ideia atravessou a sua mente numa manhã qualquer e a sua vida teve estrutura suficiente para obedecer essa ideia. Essa é a parte que quase ninguém entende e que quase ninguém pode viver. A liberdade não começa no aeroporto. Ela começa muito antes. Começa no treino que você faz quando ninguém está vendo. Começa na noite em que você recusou uma distração barata. Começa quando você decidiu não seguir a carreira que todo mundo achava segura. Começa quando você entendeu que dinheiro não é apenas dinheiro. É mobilidade, silêncio, paz, tempo, opção e a possibilidade de transformar pensamentos em realidade sem pedir autorização. Enquanto muita gente passa a vida esperando o momento certo, você percebe que o momento certo quase nunca chega. Ele é construído. Você constrói corpo, você constrói caixa, constrói reputação, ativos, coragem. E o principal, constrói uma mente que não entra em pânico diante de uma decisão grande. E um dia, aquilo que parecia distante começa a parecer natural. Não porque perdeu o valor, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que consegue viver aquilo. Uma coisa que eu demorei para entender é que a maioria das pessoas não quer liberdade de verdade. Elas gostam da estética da liberdade. Elas gostam da foto no aeroporto, da mala bonita, da vista do hotel, do café em outro país. Mas liberdade de verdade assusta. Porque a liberdade exige responsabilidade total. Se você pode escolher qualquer coisa, você também não tem mais a quem culpar. Você não tem chefe, não tem um sistema, não tem cidade, família, não tem passado. Existe você, suas escolhas, seus padrões e o resultado que eles criam. E talvez seja por isso que muita gente prefere viver presa. A prisão te dá uma desculpa. A liberdade tira todas elas. Quando você acorda em um lugar como esses, você não pensa, que lugar absurdo. Você pensa, quantas versões minhas precisaram morrer para que essa versão pudesse existir? Quantas decisões eu tomei antes de ter a certeza? Quantas vezes eu tive que parecer louco? Quantas vezes eu precisei trocar a aprovação por uma direção? A vida que você admira em alguém quase sempre é o resultado de escolhas que você ainda não teve coragem de fazer. Horas depois, Bangkok vai ficando para trás. E em algum lugar entre a Ásia e a Europa, você começa a perceber que o mundo não é tão grande quanto parecia quando você era pequeno. O mundo continua enorme, mas agora a sua mente expandiu. Quando a mente expande, todo o resto muda de tamanho. Aquilo que era inalcançável vira um destino, que era fantasia vira realidade. E a experiência que antes parecia reservada para outros vira parte do seu calendário. Bangkok é intensidade, energia, movimento. Londres é outra coisa. É a presença, estrutura, tradição, capital, elegância
E o lembrete de que a sua liberdade também precisa de sofisticação. Porque chega uma hora em que vencer não é apenas acelerar, é escolher o melhor. Bom, se você já me viu em Bangkok, em qualquer lugar do mundo, você já entendeu que clareza sem ação é só mais um sonho desperdiçado. A real é que todo mundo tem ideia. Todo mundo tem uma noção do que pelo menos fazer para conseguir atingir um determinado resultado. A informação tá aí, ela é grátis. Você mesmo fica confuso e às vezes não sabe por onde começar devido à quantidade de opções que aparecem na sua frente. Só que tem algo mais importante ainda do que isso, que é a sua autoimagem, a forma como você se enxerga. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram me perguntando como que eu fazia para conseguir viajar tanto e conciliar as viagens com os negócios e principalmente com cuidado com a saúde. Tá sempre no shape, sempre em forma. Isso para mim é algo extremamente natural porque a minha mentalidade foi forjada sob pressão. Eu entendi que liberdade é um estilo de vida, enquanto que a mentalidade é uma escolha diária. Só que para você conseguir manter essa escolha, para você escolher certo todos os dias, você tem que se enxergar como um vencedor. Você tem que se enxergar como alguém que não aceita pouco e você tem que ser específico nessa forma como você se enxerga. Então eu sempre fui uma pessoa que eu não me enxerguei, por exemplo, recebendo ordem dos outros. Eu nunca me enxerguei tendo que acordar pro resto da minha vida num determinado horário para bater ponto e para poder, sei lá, aproveitar a minha vida só aos finais de semana ou em 30 dias de férias ao longo do ano inteiro. Eu também nunca me enxerguei como uma pessoa desleixada com o meu corpo, como uma pessoa gorda, obesa, que não cuida nem de si, e se não cuida de si, provavelmente não tem capacidade de cuidar dos outros, não tem capacidade de ser, talvez, leal aos outros. Então, se você não conseguiu dar esse primeiro passo ainda, se você não fez nada de diferente ainda, ou se você até tentou, mas você não manteve a consistência, você fracassou, muito provavelmente isso aconteceu porque a sua autoimagem ainda está distorcida. Você quer ser alguém clássico, alguém elegante, alguém que tem aura, que entra no lugar e tem uma postura diferenciada. Mas quando você tá sozinho, você é um porco, você não se comporta, você não tem postura com você mesmo. Então, se você não mudar a forma como você se enxerga, a sua autoimagem, se você não se definir como essa nova pessoa, você nunca vai conseguir ter uma vida extraordinária e pode ser que você até consiga, por muita insistência, os recursos necessários para ter uma vida extraordinária, mas no final das contas, você vai acabar se sabotando, uma coisa ou outra. Então, é aquele caso da pessoa que tem muito dinheiro, mas não consegue aproveitar, não sabe viajar, não sabe aproveitar a vida. Porque muitas pessoas têm dinheiro, têm recursos, mas estão com a saúde no lixo, obesas, zoadas, tem coragem de, sei lá, tentar melhorar a aparência, vestir uma roupa melhor, e o nome disso é autossabotagem. Ou seja, na mente dela, ela não se enxerga daquela forma e muito menos sente que ela merece viver o extraordinário. Para finalizar, para você que tá vendo esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei o que é o peso de ter que segurar toda a pressão sozinho e ainda assim ter que manter a postura, ter que seguir em frente. Mas afinal de contas, esse é o papel de um homem e é isso que te torna um homem. Se você ainda tá travado, sem resultado, sem clareza ou sem uma autoimagem definida, eu acredito que a partir desse vídeo, tudo isso tenha feito mais sentido para você. Você não veio pro mundo para sobreviver, você veio pro mundo para construir algo impossível de ser ignorado e algo que vai de acordo com as suas próprias regras. E não é sobre ter tudo resolvido, é sobre você ter coragem de resolver as coisas. Porque as pessoas que mudam o mundo não são as pessoas que têm certeza sobre tudo, são os que andam e que são imparáveis mesmo com dúvidas. E você, vai andar? Vai começar a agir? Vai tomar uma decisão? Ou vai simplesmente assistir mais um vídeo esperando o próximo milagre? Bom, acredito que você já sabe a resposta. Tamo junto e até a próxima. Someday, I wanna lay down like God did on Sunday.